Olá pessoal, hoje você vai aprender como escolher a bucha e o parafuso aí para fixar aí uma peça na parede de alvenaria. Pode ser uma televisão, um armário, enfim, o que você quiser fixar na parede, lembrando que só de alvenaria que eu estou tratando aqui, tá? Então, vamos lá. De cara eu já vou deixar uma dica para vocês. Se você tem já a bucha e você quer saber qual parafuso, o diâmetro adequado, uma dica muito simples aqui é você baixar o tamanho da bucha aqui em 2 a 3 milímetros. Se eu tenho aqui uma bucha 8, como essa aqui, eu posso baixar de 2 a 3 milímetros e eu vou acertar aí o diâmetro do meu parafuso. Então aqui a gente vende para a bucha 8, a gente costuma vender os 5 milímetros, que eu baixei aqui 3 milímetros. 8 menos 3, 5, certo? Então, diâmetro 5 milímetros aqui cairia bem. Eu já vou mostrar uma especificação mais rigorosa aqui para vocês, mas essa é uma dica simples que vai funcionar do mesmo jeito. Bucha 6 milímetros, mesma coisa. Que parafuso eu vou escolher para o 6 milímetros? Eu posso baixar 2 a 3. Agora eu vou baixar 2 milímetros, porque é uma bucha mais fininha, né? Vou baixar 2 milímetros. Então, como que fica? 6 menos 2, parafuso 4 milímetros de diâmetro, tá? Esse aqui é o 4 por 40, né? Beleza? Então segue mais ou menos essa regra. Aqui foge um pouquinho o 10 milímetros, a gente baixa, na prática a gente baixa 4 milímetros, então bucha 10 milímetros, a gente vende o 6, então a gente baixou em relação ao tamanho da bucha 4 milímetros, ficou o 6, tá? Até porque a gente não vai ter o 7, né? O chipboard 7, para fazer aquela regrinha de baixar de 2 a 3 milímetros, ok? Mas seria mais ou menos aí, já é dica inicial, tá? Agora, da onde que sai isso aí que eu estou falando? Na realidade, sai da especificação aí do fabricante, tá? Então aqui eu vou deixar a tela para vocês, não se preocupe, eu só vou apresentar rapidamente aqui. Então aqui, por exemplo, vamos pegar a bucha 8, ó. A bucha 8, o fabricante da bucha recomenda você utilizar de 4,8 a 5,5 milímetros de diâmetro do parafuso. Então, nós vendemos na prática o 5, então ele está dentro do intervalo, né? Então, aquela regra de baixar de 2 a 3, ela funciona bem aqui. Então, aqui mesma coisa, ó. O fabricante, para a bucha 6 milímetros, ele indica utilizar o parafuso com diâmetro de 3,5 a 4,8. Nós utilizamos o 4, então está dentro aqui do intervalo. Isso não quer dizer que você não possa diminuir ou aumentar meio milímetro ali, não vai ter problema, tá? Isso aqui é mais ou menos o que eu estou passando para vocês, na prática aí a gente utiliza essas medidas aqui que está em caneta, ó, que você pode inclusive anotar e deixar aí anotado aí que você não vai errar nunca, tá? Aqui só lembrando, né, se você não tem afinidade com medidas, o primeiro número aqui é o diâmetro, depois aqui do X aqui é 3 por 30, ou seja, o diâmetro, e aqui 30 é 30 milímetros de comprimento. Então, diâmetro, comprimento, ok? Então, como que eu agora escolho o comprimento? O comprimento, normalmente a gente pega o tamanho da bucha mais um pouquinho. Então, por exemplo, para a bucha 5, por exemplo, a gente vai pegar lá parafuso 3 milímetros, usando a regrinha lá, baixei 2 milímetros ali em relação à bucha. Então, eu pego 3 e o comprimento da bucha, que é 25 milímetros, a gente aumenta um pouquinho, pega por 30, ó, né? Porque a peça, por mais que ela seja fina, ela vai ter uma espessura. Agora, como que eu escolho, por exemplo, vamos pegar o 8 aqui, que é bem comum. Ó, bucha 8 com parafuso. Então, a gente já sabe, ó, bucha 8, baixa lá 3 milímetros, vai dar certo. 5 milímetros. Isso não quer dizer que não pode ser o 5,5, a gente já viu aqui que pode, né? Ó, tá? Pode ser também o 4,5 também vai dar certo, na verdade, apesar de ele fugir da tabela aqui, tá? Não é uma regra absoluta, é só uma referência, tá? Então, o que acontece aqui? Se eu fixar aqui, normalmente o 8 milímetros a gente vende o 5 por 50, na maioria das vezes as peças são finas, né? Que o pessoal vai fixar, né? Uma chapa fina e tal. Mas vamos supor que vai fixar uma chapa mais grossa. Aí muda de figura o negócio. Você vai ter que considerar o tamanho da bucha e o tamanho da peça. Vamos supor que eu vou fixar essa madeira aqui na parede de alvenaria. Então eu não posso utilizar esse parafuso, eu tenho que pegar um pouco mais comprido.
Como que eu faço isso? Eu somo o comprimento da bucha, tá? Com o comprimento da peça. Então vamos supor que o conjunto aqui deu 70 milímetros. A bucha somado com a madeira aqui deu 70 milímetros. Então você vai pegar um parafuso com 70 milímetros de comprimento, que seria o parafuso 8 no nosso caso. Então a gente pegaria um parafuso 5 milímetros por 70 para fixar essa peça aqui utilizando a bucha 8, tá? Beleza? Agora, se for um parafuso mais grossinho, uma bucha mais grossa, né, a 10 milímetros, por exemplo, a gente utiliza o parafuso 6, né, 6 milímetros. Ali a regrinha foge um pouquinho, né, porque eu tinha falado para vocês de 2 a 3 milímetros, mas como a bucha é mais grossa aqui, né, é a 10 milímetros, a gente não vai ter o chipboard 7. Então, se eu baixaria 10 menos 3, seria 7, mas não tem o chipboard 7, então a gente usa o 6. Então, aqui eu baixei 4 milímetros em relação à bucha, né? Então, quando você usar a bucha 10, você pega e utiliza o 6 milímetros. Quando você usar a bucha 8, você utiliza o 5. Quando você utilizar a bucha 6, você usa o 4. E quando você utilizar a bucha 5, você vai utilizar o 3. Se quiser anotar isso aí, acabou os seus problemas, tá? Você não vai nunca mais esquentar a cabeça com isso aí. Beleza? Agora, uma observação final em relação ao 12. A bucha 12 não dá para utilizar chipboard 6 milímetros, porque ela não abre a bucha, tá? Tem que ser o parafuso 5,16. Pelo menos o 5,16. Senão ele não abre a bucha, ele não vai fixar. Então, o 12 milímetros não dá certo para o chipboard. O pessoal às vezes insiste e quer levar o 6 milímetros. Não dá certo. Ele não abre a bucha. Eu vou até pegar aqui um 6 milímetros. Ó, ele não vai abrir a bucha. Isso aqui vai ficar perigoso. Ó. Não façam isso, tá? Não sou eu que estou falando, é o fabricante, tá? Então, agora... Então, pessoal, para finalizar aqui, eu vou dar uma dica aqui em relação ao peso que você vai fixar, o peso da peça que você vai fixar. Essa tabela é uma referência. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fixar uma peça, uma televisão, ela tem 15 quilos. Você pode usar a bucha 8. Ou se ela tem 25 quilos, é melhor usar a bucha 10. Então, é só uma referência aí para vocês saberem que bucha que você vai utilizar na parede para fixar um determinado sistema. Uma coisa leve ali, você vai usar 6 milímetros, né? De 5 ou 6 milímetros. Um quadrinho, alguma coisa que não é muito pesado, um vaso, né? Alguma coisa que você vai fixar, colocar uma prateleira, alguma coisa que é coisa leve que vai em cima, né? Bucha 6. 5 e 6 vai resolver, ó. Você pode utilizar como referência essa tabela aqui, que é do lado esquerdo, a coluna representa aqui o peso da peça que você vai fixar e a bucha que você vai utilizar, tá? Isso aqui vai te ajudar, tá? E aqui a tabela de baixo foi só como referência do fabricante para ver que bate com a nossa regrinha que eu ensinei anteriormente. Beleza? Então era isso. Até o próximo vídeo e obrigado por ter